Esse contexto aí... Mas ganhar Fla-Flu é normal, né? Ganhar do River de 5 não é normal. Não é normal. Fla-Flu tem sido mas normal, também não é normal você ficar sapecar 4 O Flamengo tem mais vitória no histórico do confronto. O Fluminense não ganha clássico com 11 jogos. Como é que você fala que é normal? Recorte. Que recorte? Pega um recorte. Pega os últimos, sei lá, 10, 15. Salve, salve, nação! Sábado tem clássico, né? Fla-Flu valendo uma vaga na final do Campeonato Carioca, né? Existe favorito nesse clássico? Flamengo, Fluminense? Não existe. Flamengo vem de bom momento, né? Conquistou a Taça Guanabara. Fluminense vem de não vou dizer um péssimo momento, né? Conquistou a Recopa. Só que, se for a gente olhar para clássicos, o Fluminense não vence há 11 jogos. É isso mesmo. O Fluminense não vence um clássico há 11 jogos contra Botafogo, Vasco e Flamengo, né? Então, ambos os times vêm de conquista. Fluminense pela Recopa, Flamengo pela Taça Guanabara. E ainda tem a situação do Léo Ortiz, né? Léo Ortiz já foi regularizado na CBF e já pode estrear, né? Fabrício Bruno, com aquela questão do nariz dele meio quebrado, né? Se ele joga, não joga, se ele usa máscara ou não usa. Então a gente sim pode ter uma surpresa na escalação do Flamengo para o jogo de sábado, né? Será que o Léo Ortiz entra? Ou o Fabrício Bruno, mesmo com o nariz quebrado, vai jogar para não dar brecha ao novo defensor do Flamengo, né? Mas aqui nos comentários, deixa a tua opinião de qual dupla você escalaria para esse jogo, né? Qual dupla? Deixa nos comentários, tamo junto e vambora com mais um vídeo aí. Bola ali, o contexto, jogador expulso, o contexto e tal, não sei o que. Esse contexto aí... Mas ganhar Fla-Flu é normal, né? Ganhar do River de 5 não é normal. Não é normal. Fla-Flu tem sido mas normal. Também não é normal você ficar sapecar 4 O Flamengo tem mais vitória no histórico do confronto. O Fluminense não ganha clássico com 11 jogos. Como é que você fala que é normal? Recorte. Que recorte? Pega um recorte. Pega os últimos, sei lá, 10, 15 Fla-Flu. Vai ver como é que tá aí. Então, o quê? Recorte. Faz um recorte dele é uma... Você que é o cara da nação, conhece o Rio como a palma na mão. Pesquisa aí. Vou pesquisar aqui. Pesquisa aí pra você ver. Essa foi boa, né? Gostei. Faz de novo o recorte. Gostou, ficou legal. Tá chamando o VAR. Pesquisa que o Tricolor tem achado dos clássicos. Não, o Tricolor ele fala que ganha Fla-Flu é normal. Perdeu o último, ele fala porque botou time reserva, né? Time que não tava interessado. Ele não tá falando isso aí não, Bubu. Ele tá caladinho. Mas eu acho bom que lembrar que desse jogo pra frente aí não pintou mais vitória em clássico. Inclusive, né? teve o troco do Flamengo na Copa do Brasil que eliminou o William, Fluminense. é bom a gente pontuar que esse incômodo, é claro que o torcedor fica incomodado, 11 clássicos sem vencer. Agora, esse incômodo a gente não pode encobrir. Isso não é mais importante que Libertadores e a Recopa que vieram nesse período também. Claro, tudo bem. E eu acho que ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa com aquele jeito que ganhou, isso minimiza esse retrospecto que é muito ruim. O Diniz admitiu no domingo, ele preparou sempre o time, por mais que às vezes em alguns clássicos colocou o time B para jogar. 4 do Botafogo, ano passado tomou 4 do Vasco, não foi no Campeonato Incomoda, Brasileiro. William, claro que incomoda. Mas a gente tem de minimizar porque tem 2 títulos muito grandes, uma Libertadores no Maracanã, uma Recopa no Maracanã, daquele jeito que foi. Mas também eu não acho que pode se não tivesse tido isso, né, Zé, seria pior. Mas acho que também não pode ficar Só pegando nisso. Né? Tem que começar a reconstruir uma nova história. Eu acho que o Fluminense tem condições de... Acho que hoje o Fluminense se não o único time, talvez, que tire um pouco o Flamengo da zona de conforto dele pela forma de jogar do Fluminense. Talvez o Inter de Porto Alegre, nós não vimos ainda esse confronto, porque vem sendo construído um Inter muito forte também, com muitas variações táticas e tal, mas hoje, analisando friamente, eu acho que o único time que consegue tirar o Flamengo da sua forma de jogar naturalmente é o Fluminense. Pelo jeito de ser do time, pela maneira como o Fluminense se comporta dentro de campo. Acaba que pontualmente São Paulo acaba tirando também, né? Sim, do Flamengo? Final, é. Sim. Não, mas o que eu falo assim, em termos de estilos de jogo, entendeu? O estilo de jogo do Fluminense é o que tira um pouco a questão do Flamengo, sabe? Opa, peraí, eu tenho que me calçar aqui com determinadas situações, porque, por exemplo, se você joga Flamengo e Vasco, eu acho que o Flamengo, natural, o Flamengo vai ter o controle, embora o Vasco esse ano tenha criado problemas. Fez um bom Mas jogo é no começo de trabalho, uma estruturação, tal. O Flamengo hoje já começa a ter um entrosamento melhor, uma forma de conhecimento melhor do Tite, aquelas coisas todas. Eu acho que, por exemplo, se nós tivermos um próximo jogo Flamengo e Vasco, eu acho que vai ser diferente daquilo que aconteceu. Acho. Tanto para o Vasco, como também mais para o Flamengo. Eu acho que em termos de amadurecimento, crescimento, talvez, a gente não sabe, mas a saída do Gerson tenha facilitado algumas coisas em relação às dúvidas na cabeça do Tite, em relação ao posicionamento do De La Cruz. Né? Então, tudo isso, acho que, de novo, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas a saída do Gerson, acho que facilitou nesse sentido. Porque o Tite estava sofrendo para encontrar um posicionamento. Foi tipo o Bruno Henrique no Dorival? Sim.
Sim. O Tite estava sofrendo para encontrar um posicionamento para o De La Cruz. De La Cruz aberto, sem a bola, com a bola ele tinha que entrar fazendo facão. E a Boca não inventou. Esse De La Cruz aí que a gente está vendo é o De La Cruz do River. Sim, e é esse. Sai, vai lá atrás, joga de frente. Pega o time aqui, ó. E é isso que é o que a gente até conversando uma vez, discutimos aqui, eu discuti com o Birner sobre essa possibilidade do De La Cruz pela frente. Então, eu acho que o Fluminense tem essa nova forma de reconstruir. Até porque, o ano passado, quando existia esse confronto, o Fluminense não era campeão da Libertadores. Não. Esse ano, o Fluminense é campeão da Libertadores e campeão da Recopa. Então, tem um peso a mais esse jogo. Sim. Né? Tem um peso a mais também. Você, inclusive, pensa aí, um torcedor flamenguista. Pô, saímos de novo para o Fluminense e o Fluminense está na final. Imagina o peso que isso... Não, tem isso, está engasgado na garganta. Isso O dá... bicampeonato foi em cima do Flamengo. Isso dá... Bicampeonato estadual foi em cima do Flamengo, exato. Que isso dá no vestiário do Flamengo. Se eu não me engano, assim, o Fluminense ele impede o tri do Flamengo. Isso. Sim. Né? Tetra. Sim. O tetra ou o tri? Tetra. Não, tá certo, o Bubu Tetra. O tetra. Ele impede o tetra do Flamengo. 22 com o Abel Braga como e técnico ainda, né? emenda As o bi. últimas aí com o 4 Diniz, finais do Campeonato Carioca foram Fla-Flu. Isso. Esse ano a grande novidade é essa, né? Porque vai ter o Vasco ou o Nova Iguaçu, né? Mas pra muita gente essa é a final antecipada. E eu não sei não. Você acha que é a final antecipada? Dá pra cravar como final antecipada? Não dá pra quem? ter o Nova Iguaçu, tem que E o respeitar o Vasco não Vasco. tem? Pra muita gente, quem? Pra muita gente Nas redes. Cara, a Você opinião tem um você- monte a favor e contra. Você tropeça muito nesse Só é o conhecimento seguinte, sobre o Rio de Janeiro, Bubu. eu estou Há de ser sentindo, falado. preparem-se, vai ter Fla-Flu esse ano na Libertadores, hein? Mata-mata Libertadores. Já teve Fla-Flu em Sul-Americana. Se combinasse direito, teria no passado, nas quartas. também. É, Flamengo então. na Copa do Era Brasil só o Flamengo classificado. passando Mas, o ó, Olímpia. o Fla-Flu, talvez do século seja esse ano na E o Libertadores. que me parece que no sábado a gente talvez veja de novo, né? O Diniz usou muito a primeira fase do estadual. A gente tem que lembrar, o Fluminense se apresentou depois, por causa do Mundial. E as primeiras rodadas, praticamente, o Fluminense jogou o tempo todo com o time B até o time C. Né? Alguns que são terceiro, quarto reservas, jogaram ali no começo do estadual. E ali nesses últimos jogos, o Diniz fez algumas alterações no time, que nem todas deram um bom resultado. O Alexandre no Fla-Flu ficou meio torto quando ele veio para a direita jogar, porque ele perdeu o Guga, não tinha o Samuel Xavier ainda. Ele foi observando outros jogadores, o Terans, o Renato Augusto, que não foi o mesmo contra a LDU. O Renato Augusto da LDU foi o Renato Augusto até agora único aquele dia no Fluminense. Ele não foi, em nenhum outro momento, aquele jogador daquele dia. Mas naquele dia ele foi importante. Douglas Costa também, o Terans, o Gabriel Pires, ele usou muito da primeira fase do estadual para observar os jogadores que chegaram. Agora, ele tem um time que é uma bola de segurança para ele, que é o time que ganhou a Libertadores e ganhou a Recopa. Não tem o André, que foi expulso contra o Botafogo, é um prejuízo grande, mas outros 9 ou 10 jogadores, me parecem, que são os que estiveram contra a LDU. Eu acho Eu acho que tem uma pequena tem mais diferença. qualidade agora também. Sim, ganhou mais opção. Isso eu Eu também acho que a gente não pode colocar só no balaio da avaliação do clássico do próximo final de semana esse retrospecto recente de Fla-Flu. Eu acho que é uma cobrança por mudança de postura, há uma mobilização diferente. O Fla-Flu numa semifinal é diferente do Fluminense e Botafogo, depois da energia que você desprendeu para ganhar uma Recopa em casa, tendo que virar sobre a LDU. O Fluminense... mas é porque o Fluminense já jogou clássicos esse ano. O Prato lembra bem, a temporada do Fluminense ela é diferente pela maneira como ela termina no ano passado. Então, eu acho que agora, como gosta de dizer o Zé, e o Bubu agora também, o recorte ele precisa ser diferente. Ele precisa ser diferente. Porque a abordagem no jogo vai ser diferente. Eu comparo muito mais esse Fla-Flu com um jogo de volta da Recopa, em termos de mobilização. Sim. O Fluminense não vai ser o Fluminense moroso do primeiro tempo contra o Botafogo, não vai ser o Fluminense dos jogadores fora de posição do segundo tempo contra o Botafogo, não vai ser o Fluminense do clássico contra o Vasco. Então, assim, o papo é outro. Agora, se você pega com isso tudo também e na partida de ida você não consegue, aí eu acho que a gente dá para adaptar para o jogo da volta, e nem quando você mobiliza a coisa está acontecendo. Eu acho que a gente precisa aguardar também o palpite do Bubu. O que começa a derrubar mas é o bom na Fluminense em sexta-feira clássico só. é o Bubu. Você lembra aquela famosa mas lista de na 20 sexta. motivos? Sim. Começou lá atrás, a clássica derrubar. lista de 20 Fluminense, motivos. claro. Exatamente. Não, mas agora eu estou Exatamente. exaltando o Flamengo do Tite, né? Então, Time que tem a aí melhor que mora a defesa da esperança de história do recuperação futebol do Fluminense. É aí que o torcedor do Fluminense se alegra. Então, um gol sofrido. E de quem? Marcão. Quem foi o único que conseguiu fazer um gol no Flamengo do Tite? Favorito para passar. Favorito para chegar na final. Flamengo, claro. Flamengo contra quem? Flamengo contra o Fluminense. Na final? Na final, é. E agora? Cara, você sabe que eu tive uma notícia agora, o Pedro pode confirmar. Nova Iguaçu Internacional na Copa do Brasil, né? Nova Iguaçu meteu 8-0. Parece que ele já vendeu o mando, vai pra Brasília esse jogo. Eu gostaria que jogasse no alçapão ali na Baixada, né? Que você conhece. Então foi eu lá? queria...
Pô, várias vezes lá, pô. Tem foto? Pô, Impressionante. foto, tem Esse é vídeo, tem território, tudo lá, cara. Tem história lá. Mas o quem vai pro final, como Bubu? pouca Então, o Nova Iguaçu, pra você ver onde é que vai ser o mando. Com o Vasco, como é que vai ser? Onde é que já tá definido? Primeiro Maracanã, segundo ainda indefinido. Não? Primeiro Maracanã, domingo às 18h30. Confia, Bubu, vai. Ah, então eu acho que o Nova Iguaçu na final, porque ele tem a vantagem dos empates, né? Dois Carrossel e empates deu o Flamengo? NovaIguaçu, né? Carrossel contra o Flamengo? Eu acho que é a final. Mas Os aí- dois os Marcão times gostaram que muito jogam desse mais Copa. bonito Mas no aí Rio cê- hoje, Flamengo e Nova Iguaçu, né? Mas aí... Você acha que o Flamengo joga bonito? Não já? dá nem pro cheiro. Joga bonito o Flamengo. Com De La Cruz ali. Como é que é? Mudou no De La começo do ano, a Cruz, coisa é. não tava desse jeito. Mudou, O time hein? tá. Mudou, hein? De uma Entre semana De La pra cá, Cruz e a mudou, hein? espada. Mas vem Olha, cá. chama atenção, Bubu. De Você La que Cruz e realmente a tem. O Bubu é bom, que eu acho que é uma evolução do ser humano, essa também história de acho. ser volúvel, dar uma opinião hoje, você repensa e muda a opinião Mas o amanhã. Flamengo, por exemplo, quando você Isso é faz o excelente. 360 de manhã, Ah, você eu sou faz outra aqui, pessoa. Tô colocando até óculos aqui. é uma opinião lá, É o outra seguinte, opinião aqui, não é ô, isso? William, é o seguinte. Rodrigo Fica chato. Bueno, né? Em uma semana, o Thiago Carpini virou professor e mestre. Isso. Hoje ele não é nem professor nem mestre. Não. Se puder evitar, Contrato, é tá melhor. chamando de estagiário. Não, se puder evitar, é melhor. O Flamengo do Tite, durante aí 40 dias mais ou menos, não agradou. Não. Fez inúmeras observações jornalísticas em relação Deixou ao de time ganhar do o Flamengo. brasileiro. Agora, nas últimas 2 semanas do Flamengo. Sobrando no Carioca. Em campo, Sobrando no? no Carioca. Ah, tá. Então a gente pode ter um pouco mais de calma, né? Não, mas ele tá Você disputando mudou, o quê? você mudou toda a O sua avaliação para o Flamengo joga o Carioca? quê? O Não, é porque, Gauchão? é porque Não, Carioca. aquela sua coisa enfática ali do início do ano, Tite está devendo, Tite não tinha nem que ter começado Não, em tinha que ser 2024. mandado embora. Tinha que ser mandado Engessado, embora no tá final muito do engessado. ano. Eu achei que você, sempre dizendo que tem uma régua diferenciada, achei que você ia cobrar um pouco mais Eu sou um até se comentarista convencer do justo. contrário. Eu critico quando A sua calça laranja que você crítica usa é é justa necessária também. e eu elogio quando é necessário. Eu não tenho perseguição, assim, eu não sou um cara que vou no pessoal. Você não fecha Então, a questão e ponto. você olha os números. Eu vou brigar. É que nem o cara brigar com a imagem. O cara tá vendo que foi pênalti. Eu vou ficar brigando. Não foi. Você tá vendo que foi. Eu não vou brigar contra os números. O Flamengo tá campeão da Taça Guanabara, invicto, o time tomou um gol só. E nem com o time principal foi esse gol, Foi hein? contra o Nova Iguaçu, exatamente. Então, a campanha é avassaladora. E você tá vendo, por exemplo, no Fla-Flu foi superior no segundo tempo. No jogo anterior, não foi aquele massacre no começo da rodada do campeonato contra o Audax? Que ele mesmo com o time reserva, deitou e rolou. O Audax é muito ruim, né? Pior time do campeonato e tal. Não foi contra o Bangu que o Flamengo... Não, o jogo anterior ao Fluminense foi a melhor atuação do Flamengo. O Flamengo jogou Volta muito. Redonda? Acho que não. Enfim. Madureira. Pode ser. Pode ser uma atuação de gala ali. O Flamengo fez 4, podia ter A feito partir dali 8. você empolgou mais. Não, Foi ali você acha que eu virou empolguei. a chave, uma coisa Ali que eu ninguém falei, falou. por que eu cobro Virou a do... chave ali, O que eu entendi. cobro, e acho que muito flamenguista cobra do Tite, é resultado e desempenho. Os resultados estavam aparecendo, o Flamengo estava ganhando ali, 1-0, bababá, não sei o quê, um pouco de sofrimento em clássico e tal. Aí ele começa a apresentar desempenho, ganha o Fla-Flu, o Fluminense pode estar um pouco ali com foco ali na Recopa, mas foi lá, ganhou, foi superior, mereceu. Então, assim, hoje acho que o flamenguista já olha com um pouco mais de boa vontade. Mas ainda não está perto do que pode jogar. Quem está mais distante do que pode jogar, o Flamengo ou o Fluminense hoje? Mais distante Do que pode jogar, do que pode entregar. pelo potencial, acho que sempre é o Flamengo, né? A régua do Flamengo é muito mais alta, né? É, exatamente. O Fluminense, assim, é um O time... Fluminense não chegou ainda naquele patamar que Esse a gente... ano. Esse ano. Mas, assim, é o time de guerreiros, né? Os caras têm muito coração, muita tem muita alma. técnica, não é E só na final da Recopa... precisou, não é só deu guerreiro. resposta. Não, Na mas quinta é que muita precisou técnica. até Mas agora ele deu ganhou muito resposta. na Sábado raça, vai ele com um a precisar. menos na reta final, ele ganhou, foi campeão da Recopa Foi. ali contra um time que eu acho, que eu respeito muito, que é a LDU. O Fluminense foi lá, mas no coração, com heroísmo ali, sabe? O Kennedy expulso e consegue superar momentos difíceis e tal. Suportar pressão e tal. Então é um time de guerreiros mesmo. Só que ele precisa estar meio que no limite para conseguir as coisas que ele consegue. Né? Às vezes até o adversário é superior, a LDU foi superior lá, Mas é que- o Inter na mas semifinal acho que da Libertadores mas foi acho que é superior, muito- o limite o Fluminense é estabelecido. resistiu, Mas acho lutou. que o limite para o Fluminense é estabelecido pelo adversário. O adversário que estabelece o limite, porque dependendo do adversário, o Fluminense faz 3, 4 com tranquilidade. Não, mas a pergunta dele Da fala assim, forma como se joga Flamengo e Fluminense no máximo, o máximo que No cada um limite, pode, cada um. o Flamengo é melhor. Sim, mas é- aliás, Então, mas nesse o- continente, sim, mas o que eu Flamengo tô- contra qualquer Então, time. mas o que Se o eu- Flamengo jogar no máximo dele, ele é melhor. Mas o que eu quero dizer é isso, é que quem estabelece o limite do Flamengo, do Fluminense, muitas vezes é o adversário. Se você joga contra o Flamengo vai jogar no limite. Esse limite é o que vai estabelecer a performance do Fluminense muitas vezes. Que o Fluminense consegue jogar, e como eu falei, ele tem um estilo de jogo diferente dos outros, que muitas vezes não é o individual que vai fazer a diferença, é o grupo.
O time do Fluminense é o coletivo que joga, tanto que o Tite fala, né, que o coletivo potencializa. O time do Fluminense dá suporte pro Ganso, o Paulo Henrique Ganso, fazer o que ele faz. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, por isso que eu acho que o Fluminense, o limite é o adversário. Né? O limite sempre do Fluminense é sempre o adversário, porque quanto maior o adversário, maior o desafio. O Fernando Diniz trabalha sobre isso, ele trabalha sempre no limite do vamos lá, estão falando, vamos trabalhar, confio em vocês e tal. E assim, eu acho que o Fluminense tem jogadores importantíssimos que em outros times. Muito. Por exemplo, o Arias. Esse joga muito. O Arias é Se joga impressionante muito. que esse cara joga. De áreas a áreas, né? O que ele Esse joga muito. O próprio Marcelo, que dentro das suas limitações, o Marcelo defensivamente nunca foi um jogador sensacional. Só com a bola nos pés, ele é sensacional, ele é impressionante a capacidade que ele tem. Mesmo com, eu acho que com a idade, ele já não tem mais a mesma velocidade, mas tecnicamente, quando ele vem por dentro, ele dá uma qualidade ao jogo que dificilmente você vai encontrar um meia, porque ele trabalha com meia. Um meia. Nós estamos falando, por exemplo, Samuel Xavier. Não estou dizendo aqui que o time do Fluminense tem determinados jogadores que são fantásticos, não é isso. Eu estou só falando que a forma de jogar do Fluminense coloca esses caras em tamanha evidência que você fala assim, pô, Samuel Xavier, Samuel fez um bom trabalho lá no Fortaleza, no Ceará, né? No Ceará e tal. Aí você olha o Samuel Xavier do Fluminense, é outro jogador. É outro jogador. Então, acho que o Fluminense trabalha muito nisso, no limite do adversário. O adversário impõe o limite. Nós vamos ver agora o melhor Flamengo, que eu acho que o Tite já conseguiu entender e já tem um equilíbrio, você tem equilíbrio físico, técnico e emocional. Eu acho até que no ano esse é o maior desafio para o Flamengo. Ele já fez 3 clássicos, mas nesse nível, mata-mata, aliás, direto aí ali, vai jogar contra é o maior desafio. A mobilização do Fluminense, eu estou com o Pedro, é a mobilização da Recopa. Aliás, respondendo ao Pedro, nesse que me nível. colocou contra a parede, e eu contra a parede eu respondo bem, né? Mesmo? Não se aperta? Eu apurei na internet, né? O jornalismo já há algum tempo, desde E a Rede Mundial de 96, Pedrão veio lá, deu quando direto em eu você, comecei você a tá nas apurar na cordas. internet como jornalista, verdade. eu apurei aqui dos últimos 15 Fla-Flus, 7 vitórias do Fluminense e 4 do Flamengo. Dos últimos 15 Fla-Flus. Nesse recorte recente, o Fluminense tem dado trabalho. Aliás, o Fluminense é bicampeão carioca em cima do Flamengo. Você foi buscar um recorde de vantagem. Eu tô falando do Campeonato Carioca do ano passado pra cá. Quem foi campeão carioca ano passado? Então, e A depois partir dali? desse título... E depois dali? Nesses últimos jogos, mas o seu recorte é pequenininho. O meu recorte recente, nessa era de início... Isso é muito bom pra contar a história. O que entra em campo fim de semana agora, aí no próximo fim de semana, não é o Fla-Flu de 2018. A final do ano passado não entra. É claro que não, a chave já virou, meu amigo. Já? Claro. Por que a chave não virou do brasileiro passado? Porque o que eu tô falando é início de temporada. O início de temporada de um e o início de temporada de outro. O Fluminense jogou com o time principal contra o Fla-Flu? O último Fla-Flu foi 0-0, né? Como é que foi? Campeonato Brasileiro. O Fluminense jogou com o time Como é que titular? foram os clássicos do Fluminense? 1-1 no Como é Brasileiro. que foram os clássicos do Fluminense nos últimos meses? Ele tá com Perdeu dificuldade. pro Flamengo, perdeu pro Então, Botafogo. eu vou lá em 2018 pegar um número aqui que fortalece minha Não, é narrativa. 2018, é o campeonato do ano passado, a final do ano Você passado. falou 15 A gente clássicos mostrou pra na trás? arte ali 4-1, Não teve de grande 15 clássicos, atuação. não teve 15 clássicos no ano passado. Isso foi quando? Foi 1.800 aquilo ali? O que eu preciso usar de comparação para o clássico que vai acontecer nesse fim de semana são os últimos clássicos do Fluminense. Não é na internet, deixa eu ver um dado aqui que corrobora o que eu acho aqui. Não. Por isso que os e-mails É o desempenho. Não, é um dado aleatório. São os últimos 15 jogos. Acho que é Não, os últimos 15 jogos não entram em campo fim de semana, Bubu. Nem que o último fim entra de em semana campo. é a mobilização do Fluminense, que não pode ser a do Botafogo nem a do Vasco, tem que ser aquele que utilizou na Recopa. O que entra em campo não pode ser o que foi no ano passado. O que entra em campo não pode ser... O do Flamengo não, também. não é o Fluminense do Fernando Diniz que jogava o seu melhor futebol ali entre março e maio. Não é esse Fluminense agora. O Fluminense ainda está tentando reconectar suas peças. O Fluminense não tem o André, que faz muita diferença. Faz. Entendeu? O Flamengo, quando sufoca uma saída de bola do Fluminense no último clássico, o desenho de jogo é outro. Qual vai ser a solução, já que você não tem um cara muito importante para sua saída de bola? O que você está pensando de mentalidade? Porque há um incômodo, você gosta tanto da torcida, até no torcedor, de como o Fluminense se comporta nos clássicos. Então não vou buscar lá, não sei quantos anos atrás, 15 clássicos. Não. Vamos buscar o que o campo está dizendo agora. O que o campo está dizendo agora é que o Fluminense precisa mudar sua postura se quiser a final do Campeonato Renato Carioca. Augusto falou nesse programa, meu irmão, ele falou assim, agora é hora de ganhar. Tipo assim, o que aconteceu, os clássicos que o Fluminense recentemente não venceu, ou porque estava pensando em outra competição, tal, não sei o quê,
ficou para trás. O Fluminense vai entrar agora. Aliás, o Felipe Melo falou, ele não deu uma entrevista Mas você sobre sabe que não é só o Fluminense que ele o Fluminense tinha que jogar o Campeonato Paulista, né? Combinar com o Não adversário. Porque tava meio sem rival lá. Felipe Melo falou isso? Eu vi alguma coisa assim nesse sentido, que o Fluminense estava meio sem rival, tal. O Felipe Melo, para variar, né? Dar uma Cutucadinha. Ele já deu uma pimentada ainda mais ali, eu não sei e tal, né? Olha, só uma perguntinha aqui. O Léo Ortiz vai chegar, certo? Correto. Você acabou de falar agora naquele assunto de Maicon e tal. Calma, vai chegar e tal. Meu, o Léo Ortiz vai chegar para ser titular do Briga por ataque. posição. No começo. O meio a gente não sabe. O meio depende do começo. Você paga. Eu sei que o salário, que a transação, que a grana, ela não entra em campo. Não. Entra em campo é o desempenho do cara, o dia a dia, treino, Não. etc. Eu tenho uma Mas- ideia sobre isso. Depende, Fala. Eu acho que vai depender muito do sistema de jogo que ele joga. Que ele vai colocar. Por exemplo, Sistema de jogo com 3 zagueiros, Léo Ortiz titular como um líbero. Que ele faz muito bem essa função e aí ele pode adiantar um pouquinho mais e pode colocar no meio campo. Sem esse líbero, talvez eu tô com o Prats. Ele vai brigar por posição. O Léo Pereira está muito bem. Tá muito bem. O Fabrício Bruno também é um bom jogador. É bom zagueiro, Era tá? muito bom regular. jogador, né? Agora, foi contratado. Pra mim é Léo A Ortiz e princípio- Léo Pereira. Não é? A princípio... A curtíssimo prazo. Mas aí entra a questão da meritocracia, né? Não agora no sábado, mas Não, mas aí entra... logo ali na frente. O problema é assim, se o Fabrício estivesse jogando mal, tudo bem, você pode falar, beleza, tá jogando mal, o Léo Ortiz chega e tal. Meritocracia que é a bandeira do Tite. É a meritocracia, aquela coisa, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Mas né? ele tem os essa daí. preferidos dele. Na seleção ele já tinha os preferidos dele, que ele Não, mas eu abraçava sei, ali. Mas é aquela história de você vender o teu produto. Precisa ver. O Tite é muito habilidoso nisso. Ele é bom nisso, de contar com o jogador. Lembrando que o Flamengo vai jogar muitas Aí competições. a gente tá falando desde o início do ano que a gente vai ter dois times ali. Vai perder vários jogadores e provavelmente ele vai ter 2 times e às vezes até mais, né? Até mais. Por exemplo, alguém contava com o Igor aí, o menino que está chegando? Não. Jesus. Igor Jesus? Não. Sérgio Sampaio, opa, peraí. Foi, E menino. vem cá, vamos dar uma olhadinha, joga. O moleque arrebentou. Já passa a ser um ativo do Flamengo. Importante, porque o Tite olha para o banco, talvez se o Pulgar não possa, né? Tá na Copa América. Vem cá, eu tenho o Alan e tenho o Igor Jesus. Esses 2 jogadores podem fazer a primeira função aqui de volantes. Opa, vem cá. Alan, espera um pouquinho, o Igor jogou bem. Agora, precisa ver, por exemplo, Pablo e Léo. É natural que o Léo receba a atenção, por exemplo, sou titular, pagou uma bala. Só que assim, precisa ver no dia a dia como o Tite vai trabalhar essa possibilidade. Porque, assim, uma vírgula mal colocada, uma forma como você muitas vezes não consegue passar essa tua ideia, às vezes não cai bem. E não estou dizendo que os jogadores do Flamengo vão fazer rebelião, brigar, não é isso. Não é nada disso. É para você não perder um atleta. Entendeu? Não perder um atleta. Sim. E sabendo e colocando na cabeça talvez o Fabrício, que deva sair, porque o Léo pelo lado direito, Fabrício, eu conto com você. Pois que eu acho que hoje, no futebol de hoje, a quantidade de jogos que o Flamengo vai ter na temporada, Sim. Todo mundo joga um pouco. Todo mundo a joga. quantidade de substituições que você faz dentro de um mesmo jogo, eu acho que você tranquilamente consegue acomodar Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Eu não sei. Não é um problema, entendeu? Eu não sei. Não é que, nossa, a partir de... Não é dá uma para fartura, dizer que é a uma chegada do Léo opção Ortiz é um que todo problema. Não. Ninguém está colocando como é um problema. Como seja, é o problema o Léo Ortiz. Não, estou falando, é a forma como muitas vezes você passa a sua intenção. Você a partir de... Início de junho. assim, Início de junho ali, quando a seleção se reúne para treinar na data FIFA, que você vai ficar 3 meses. 9 rodadas sem jogadores, você não tem o Vinha, que deve ser convocado. Sim. E talvez, nem acho que vai ser o caso, mas talvez você pode não ter o Ayrton Lucas. Sim. Você já precisa pensar numa solução em que você já teve em algum momento dentro desse elenco o Léo Pereira por ali. Será que você Pra também não fica compor- sem Léo Ortiz lá em junho? Acho que não. Improvável. Acho que não. Hoje não. Acho que Porque não. assim, se ele jogar Se e ele e pegar voltar uma a jogar sequência bem, muito boa. Acho que tem gente na frente dele. Tá. Acho que tem gente na frente dele. eu só Acho que os laterais brasileiros, eles acabam sendo mais observados porque você tem uma carência de laterais. Tá. Fora, dentro e tudo mais. Acho que para a zaga não seria exatamente uma preocupação hoje o Léo Ortiz em termos de convocação. Só um minutinho, Zé, porque Vai lá, o vai Gustavo lá. Berton tá pedindo Opa! palavra. Vamos para o aeroporto Salgado Homem da Filho. classe apertada. Vamos lá. Gustavo Berton tá por aí, tá chegando, porque o Borré... Gabigol e Wesley completa 3 dias
sem treinar junto com o grupo do Flamengo. É isso mesmo, o Gabigol e o Wesley, o lateral direito reserva aí do Flamengo, né? Na sexta-feira passada, no dia 1º de março, né? Eles sofreram uma lesão após o treinamento dentro do Flamengo mesmo. E até agora, até esse exato momento, continua sendo dúvida para o clássico, né? Então, Gabigol ele sofreu uma lesão muscular junto com o Wesley. Os dois sofreram praticamente a lesão junto, porque os dois estavam treinando. O Wesley estava treinando cruzamento e o Gabigol finalizando, né? Então, os dois sofreram praticamente a mesma lesão. E até o momento são dúvida para essa partida aí, né? Sabemos que eles estão fazendo treinamento à parte, separado do grupo, tentando se recuperar a tempo para poder ficar disponível para o jogo de sábado diante do Tite, né? O Gabigol, desde quando chegou ao Flamengo, né, de 2019 para cá, o Fluminense é a sua maior vítima, com 11 gols feitos, né? E agora sabemos que essa temporada, o Gabigol, da temporada passada para cá, né, em uma parte para cá, o Gabigol é reserva. Então, acho que não vai fazer muita diferença. É sempre bom ter o Gabigol disponível no banco de reserva, né? É um jogador importante, não tão decisivo agora, né? Mas eu acho que ele tem que treinar, tá treinando, tá se esforçando para voltar à melhor forma, né? E o Wesley é um lateral jovem ainda que tem muito a melhorar. E sobre o caso do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz já foi regularizado no bid da CBF e ele sim, né? Ele pode ser relacionado e jogar, até estrear, né? Porque ele estava jogando muito aí pelo Bragantino, jogou a segunda fase da Libertadores, a terceira fase iria jogar contra o Botafogo, mas acabou vindo pro Flamengo, ainda bem, né? Mas é aquilo, acho que o Léo Ortiz já tá apto, já tá treinando junto com o grupo e vai ser relacionado para esse jogo, né? Se ele vai entrar no jogo como titular, ou se ele vai ser titular ou reserva, não sabemos, né? Sabemos que o Fabrício Bruno tem a situação dele no nariz ainda, né? Tá fazendo curativo. Possivelmente, se ele jogar de titular nele, deve utilizar aquela máscara. Caso não, o Léo Ortiz deve entrar nessa vaga aí de titular, né? Eu não creio que o Davi Luiz deve começar. Você tem o Léo Ortiz contratado, podendo ser o zagueiro mais caro da história do Flamengo, né? Até o momento não, mas se o Flamengo bater as metas propostas no contrato junto com o Bragantino, ele sim pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo, custando em torno de 42, 43 milhões de reais, né, aos cofres do Flamengo. Então aquilo, tendo Davi Luiz, eu não creio que deve ser titular. A gente sabe, se o Tite falar, merecimento, sei lá o quê, mas principalmente acho que o Léo Ortiz, ele chega assim para segurar essa vaga de titular do elenco do Flamengo, né? E palpite, né? Tô com um palpite aí. Sinceramente, meu palpite para esse jogo aí é 3-1 Flamengo, né? 3-1 Mengão, esse jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, né? Aqui nos comentários, deixa o teu palpite e qual seria a tua dupla titular para essa semifinal, né? Caso o Fabrício Bruno não joga ou mesmo podendo jogar, deixa nos comentários e tamo junto.